Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Antes de mais nada, te peço licença para invadir o seu dia, mas te aviso que é causa nobre. Mais uma vez, trazemos algum tema que seja importante e relevante tanto para a sua saúde quanto para a saúde de quem você ama. E eu já começo te perguntando, já teve alguma ferida, algum machucado que demorou bastante para cicatrizar, o que vira e mexe retorna, sem que você tenha ali alguma causa específica? Hoje a gente vai falar sobre feridas e o que a sua pele pode estar ali tentando te dizer. Muitas feridas podem trazer ali doenças, situações que precisam ser olhadas com mais cuidado, com mais atenção. Por exemplo, diabetes, problemas de circulação e doenças inflamatórias podem estar acometendo o seu corpo. E a grande questão, quais são esses sinais e quais são os caminhos para o tratamento? Que muitas vezes não passa só por uma especialidade, não. Precisa ser diversificado, ter diversos médicos e especialistas envolvidos aí nesse seu processo. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja necessária? Alguém que esteja enfrentando aí um quadro de alguma ferida, de algum machucado que não trata, que não cura? Encaminhe o nosso link. Nós estamos ao vivo, você consegue encaminhar esse link tanto pelo site quanto pelo aplicativo. O site www.hittv.com.br, o aplicativo Hit Play. Aproveita e não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para assistir a nossa programação no seu tempo e do seu jeito. Por falar em oportunidade, vem com a gente, aproveita esse espaço para tirar a sua dúvida, ao invés de você recorrer lá ao Dr. Google, que muitas vezes sai cada resultado ali na pesquisa. Aproveite aqui os nossos especialistas e tire as suas dúvidas. DDD 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. É só você deixar bem claro na sua mensagem que você quer ter o seu assunto, o seu tema trazido de forma anônima, que a gente vai tomar, é claro, todo o cuidado. Por falar nisso, peço que você também participe lá da nossa enquete que está te aguardando no nosso Instagram, que é @consultaodoutor, Hit TV. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos a sua verdade, porque quem não conhece alguém que tem ali uma receitinha, um ingrediente caseiro que possa ser utilizado em uma ferida? E aí a gente quer saber se isso pode ser um caminho, um recurso, ou se pode vir a representar algum risco. Pasta de dente e borra de café, babosa e casca de banana. Já ouviu falar? Já utilizou? Água oxigenada e álcool. Pois é, manteiga, óleo de cozinha e banha. Clica lá na alternativa que a gente vai entender se eles são recursos ou se a gente tem que manter eles bem longe dos nossos machucados da nossa pele. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem são os doutores que já estão aqui com a gente na tela. Começo te apresentando a doutora Paula Cian, que é dermatologista. Atua na área há 23 anos e seu diferencial está na associação da medicina chinesa com a avaliação psicossomática, proporcionando um olhar mais amplo e integrativo para cada paciente. Entre os principais desafios, destaca a busca crescente por soluções rápidas e receitas prontas, além da dificuldade de muitas pessoas em compreender a importância da consulta presencial e do acompanhamento adequado. E agora te apresento o doutor Evandro Pereira dos Reis, médico, enfermeiro, estomaterapeuta e também conhecido, gente, como doutor Feridas. Com 20 anos de experiência no tratamento de feridas, desenvolve um trabalho baseado na visão integral do paciente, unindo conhecimento técnico, cuidado humanizado e atuação multidisciplinar. Defende a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado como fatores fundamentais para uma cicatrização adequada e para a qualidade de vida dos pacientes. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, gostaria de começar com a doutora. Explica pra gente qual é a função da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. E tem diversas, certo? A nossa pele é a nossa maior proteção, porque ela está em contato direto com o meio externo, assim como as nossas vias aéreas e o nosso trato gastrointestinal também. Então, nossa boca, a nossa parte respiratória. Mas a pele é uma proteção, a nossa pele é um escudo. Então, ela regula a temperatura, ela regula a umidade, ela evita que micro-organismos entrem. Então, cuidar bem da pele não é frescura, é necessidade. Já gostei disso, gente. Cuidar da pele não é frescura, é sim necessidade. Quando algo não vai bem com a nossa pele, muitas coisas precisam ser avaliadas, né? Não se trata apenas de, é uma manchinha aqui, é um cortezinho ali, é uma feridinha aqui.
tem muito a ver com funções vitais, funcionais no nosso corpo, não é, doutor? Exatamente. Muitas feridas, né, na pele, elas podem ser decorrentes de doenças sistêmicas, a grande maioria. E tem que se sempre acender um alerta também quando a pessoa tem uma ferida por alguma causa externa e por algum motivo ela não cicatriza. Isso pode ser reflexo de uma doença que ela tem, de algum medicamento que ela toma. Isso é muito comum. No meu dia a dia, por exemplo, pacientes têm feridas nas pernas e ela não sabia que anteriormente ela tinha um problema circulatório. E aí uma ferida que cicatrizaria ali em um tempo de 7, 10 dias, ela começa a se perpetuar. Porque, na verdade, ele já tinha um problema prévio que dificultou essa cicatrização. E aí vira aquele famoso enxugar gelo, não é? Exatamente. Porque aí você fica tentando lidar com aquela ferida, só que você não está tratando de fato a causa. Por isso essa questão de olhar uma ferida de forma multidisciplinar. Exatamente. Esse é o grande foco da questão. Muito importante. E a gente estava vendo, inclusive, na sua ficha, né, essa questão de uma ferida, de uma questão de pele, de uma relação psicossomática, né? De que forma que o nosso emocional, o nosso estresse pode vir a interferir em questões relacionadas a machucados e feridas da pele? Vamos começar falando de uma coisa muito comum, que é o diabetes. Então, o diabético, se ele tem um estresse crônico, ele aumenta um hormônio que chama cortisol. Tá. Isso pode aumentar a glicemia no sangue. Então, ele já é diabético, tem um difícil controle dessa glicemia. Glicemia aumentada mais intensamente atrapalha a cicatrização das feridas. E, além do que, se você está estressado, você aumenta a adrenalina, que isso contrai os vasos e diminui a chegada de oxigênio. Então, o diabetes atrapalha a circulação, atrapalha a cicatrização e o estresse associado também. E no caso do diabetes, a gente tem essa questão do afinamento do sangue, de toda e qualquer ferida já ser considerado um sinal de alerta, doutor? Exatamente. O paciente diabético, como a doutora mesmo explicou, por essas questões biológicas, ele já tem uma dificuldade de cicatrização maior. Agora, com o passar do tempo, principalmente se ele não regula bem, se ele não mantém o diabetes bem controlado, começam a aparecer as doenças que a gente chama de microvasculares e as neuropatias. Não só para o pessoal entender, as complicações microvasculares são complicações de pequenos vasos que afetam o olho, os rins e principalmente as extremidades. Tá. Então isso acaba dificultando. E o paciente diabético, quando ele tem esse diabetes descontrolado por muito tempo, ele começa a desenvolver as neuropatias, que vão contribuir para a formação de feridas. Dentre elas, a neuropatia mais comum é a neuropatia sensitiva, ele perde a sensibilidade. E isso predispõe ele, por exemplo, a ir numa praia, caminhar numa areia quente, não perceber que o pé está queimando, ele pisar em um determinado local. Mas isso não é um sintoma muito específico para início de diabetes, tá? Isso é bem claro. Eu ia perguntar isso, né? Se isso tem a ver com o estágio da doença, o avançar da doença, ou se é muito particular e pessoal. Nem todo diabético tem, mas quando tem é um diabético. Geralmente é tempo dependente e depende muito de como ele regula esse diabetes dele. Então, os pacientes que tendem a ter esse tipo de complicação são pacientes de longo tempo de diabetes e com diabetes descontrolado. A doutora pode falar melhor que eu, existem manifestações de pele no início do diabetes que pode acender algum alerta, né, doutora? E quais seriam essas? No início do diabetes, as manifestações elas são muito sutis. Então, você pode ter uma coceira, você pode ter umas bolinhas pelo corpo, às vezes uma feridinha que demora um pouquinho mais para cicatrizar. Vai fazer uma depilação a cera, por exemplo, aquela pele demora um pouco mais para cicatrizar. Usou um sapato novo, especialmente mulher, né? Preza pela beleza e às vezes nem tanto pelo conforto. E aquilo, uma unha encravada, você vai fazer a unha, aquilo demora para cicatrizar. Então, são coisinhas pequenas que a gente não presta atenção e que pode ser um início de diabetes. E aí não é a questão assim, hoje eu me machuquei e demorou 2 semanas para cicatrizar. É, eu estou constantemente me machucando, aí tem que acender o alerta. Uma vez não, mas com frequência sim. Existem algumas manifestações também, por exemplo, eu já vivenciei isso, de micoses, por exemplo, que não se trata de forma rápida, como se trataria uma pessoa que não tem diabetes, né? Mas aí, por exemplo, para você ter uma infecção, você já precisa ter uma alteração a longo prazo, não só circulatória. Então, não é só tão inicial. Entendi. Precisa ter, porque a micose, para ela acontecer, você precisa ter uma alteração da circulação local. Então, você já precisa ter menor chegada das células de defesa, menor chegada de nutrientes e de oxigênio também. Então, descobrir diabetes hoje, tá, mas há quanto tempo você tem? Então,
depende Aí um eu pouco queria disso. entender, quando o paciente bate ali na sua porta, vai para a primeira consulta, o que é tão importante avaliar na sua anamnese? Essa questão é diabético ou não conta e de que forma? Conta porque primeiro você tem que entender qual a qualidade de vida que essa pessoa já tem, né? Tá. Porque o diabetes, se é do tipo 1, que aparece mais jovem, normalmente ele vem com uma intensidade muito maior, que é mais de difícil controle. Precisa de doses maiores de insulina e outros medicamentos. Então a pessoa precisa ter uma qualidade de vida muito rigorosa. Então é o tipo de pessoa que eu já vou ter que tomar mais cuidado com uma cicatrização, com uma inflamação. Não é qualquer procedimento que eu posso fazer, não é qualquer coisa. Tem gente que eu deixo com uma cicatrização de segunda intenção. Então eu deixo aberto ali, tirei um câncer de pele, por exemplo, e a pele cicatriza. Um diabético eu já não posso fazer isso. Eu tenho que fechar. Preciso ver quais são os medicamentos que a pessoa toma, porque às vezes não é só o diabetes, tem pressão alta associada, toma algum remédio que afina o sangue. Aí vai fazer um procedimento, sangra pra caramba. E pode fazer um hematoma e pode ter uma cicatrização pior. Então, depende, porque o diabético não é só diabético, normalmente tem outras comorbidades também. Perfeito. E tudo isso, pessoal, precisa ser levado muito em conta nesse atendimento. Por isso a importância da anamnese, dessa conversa honesta entre o paciente e o médico. Vou aproveitar então e permitir que você invada aqui a nossa consulta e tire as suas dúvidas. Perguntinha na tela, vamos para a nossa primeira interação. Quem participa é Gilberto Almeida. Gilberto, seja mais uma vez bem-vindo à sua consulta. Parabéns por mais um tema importante. Muito obrigada, Gilberto. É um telespectador bastante participativo. Ele não só assiste, como tira suas dúvidas e a gente adora. O câncer de pele ainda é uma preocupação crescente no Brasil. Quais são os principais sinais de alerta? Vou começar pela doutora. Então vamos lá, primeira coisa, a gente estava falando de diabetes. Diabetes não aumenta a incidência necessariamente de câncer de pele, tá? A principal causa de câncer de pele ainda é a exposição crônica ao sol. E aí, são anos de exposição. O que é sinal específico de alerta? Mudança de padrão. Está crescendo, está mudando de textura, está mudando de cor, é uma ferida que não cicatriza, pode ser um câncer de pele. Então, apareceu de um jeito, está crescendo, está mudando, vai olhar. E normalmente, áreas mais expostas ao sol e pessoas adultas. Em crianças e adolescentes é menos comum, mas mudou de aspecto, vai olhar mesmo assim, independente da idade. E tem essa questão, não é, doutor, de serem regiões que muitas vezes a gente não se atenta. Passo o protetor solar, passo no rosto, mas não passo aqui na bordinha da orelha. E, geralmente essas regiões também são bastante acometidas, não é? Exatamente. A doutora frisou muito bem, né? Qualquer ferida que aparece, tem uma dificuldade de cicatrização. As feridas, os cânceres de pele têm algumas características bem específicas, né, em termos de coloração. Existem diferentes tipos. Eu só gostaria de chamar a atenção, como a gente está falando de feridas também, existem alguns tipos de câncer que eles aparecem quando o paciente tem uma ferida crônica. Chama um processo de malignização que a gente chama de úlcera de Marjolin. Então tem que ficar muito atento, porque principalmente quando a ferida ultrapassa em 1, 2 anos, independente da causa dela, pode aparecer manifestações nessa ferida que é um tipo de... não deixa de ser um câncer de pele, geralmente vaso espinocelular, que é uma manifestação que aparece na ferida especificamente. Então, o profissional, o familiar, ele tem que ficar bem atento. E uma das principais características é ele começa a formar uma hipergranulação, a borda da ferida começa a ficar infiltrada, que a gente chama, fica muito dolorosa, sangra com muita frequência. São alguns sinais que acendem o alerta para esse processo de malignização que acontece quando o paciente já tem uma ferida. Entendi. Então aqui a gente não está falando, como a doutora falou, de um câncer primário na pele. Eu estou falando, a pessoa tem uma ferida primeiro, estende, não é tratada, isso pode vir a acontecer. É muito importante e é esse mais alerta. comum do que se imagina. Porque às vezes a gente se acostuma, né, doutora, a sentir dor. Essa ferida aqui já está aqui há tanto tempo, imagina, não me traz problema. E ela pode ali estar ficando cada vez mais grave, mais séria. Quando a gente fala desse tema, parece que não é algo muito comum, né? E eu costumo falar porque as pessoas que têm feridas crônicas, principalmente falando dessas úlceras na perna, elas convivem com isso há tanto tempo, por falta de diagnóstico correto, falta de tratamento correto, que elas acabam se acostumando. Desiste, né? Desiste. Muitas delas deixam de procurar atendimento, muitas delas passam a ir lá no posto de saúde só pegar os materiais para executar o curativo em casa. Isso é triste, porque são feridas que têm potencial para cicatrizar
se você tem um bom profissional atendendo, se você tem os recursos. E que interfere demais na qualidade de vida do paciente também. Mas né? tem muita ferida que não dói. Então, é por isso que as pessoas às vezes desistem. Então, você pega uma úlcera venosa, ela não dói. A úlcera arterial dói. Então, a pessoa procura mais ajuda mais agudamente. Agora, a úlcera venosa, para quem tem varizes, para quem já tem os vasinhos bem evidentes na perna, às vezes ela está há anos com aquilo, mas como não dói, ela faz um curativo, bota uma calça comprida e continua em pé, trabalhando 12 horas por dia, o que só piora também. Olha ali, mais um alerta ali importante. Gilberto, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu demais aqui o nosso bate-papo. Vou seguir com o doutor falando sobre esse pé diabético, que é uma questão que interfere demais na qualidade de vida desses pacientes. Quando que ele costuma surgir, de que forma que ele aparece e quais são os desafios no tratamento? Então, as complicações no pé diabético, elas podem ser decorrentes de duas complicações que o diabetes confere a esse paciente. A primeira eu havia citado, que são as neuropatias, mas não existe só a neuropatia sensitiva. São 3 tipos de neuropatias. Tá? A neuropatia sensitiva, que é essa que perde a sensibilidade, então ele perde o mecanismo protetor. Existe a neuropatia motora, que provoca um desabamento das articulações do pé. Então esse pé dele fica deformado e ele acaba sobrecarregando determinadas regiões. Quando ele sobrecarrega aquela região, acaba formando uma calosidade que aumenta mais a pressão ainda e forma um calo, geralmente um calo sanguíneo, um calo hemorrágico. Tem a questão da circulação também. Essas neuropatias, só para completar as neuropatias, existe a neuropatia também autonômica que provoca nele uma dificuldade de controlar a transpiração do pé. Então o pé geralmente é ressecado. Então essa junção dessas 3 neuropatias geralmente leva a situações muito graves, né? O calo forma ali um calo sanguíneo que abre uma ferida e prejudica. E aí nós temos também as complicações da circulação periférica, que são comuns. Então, a úlcera no pé diabético ela pode ser neuropática, ou ela pode ser isquêmica, por falta de circulação, ou às vezes a junção das duas. A importância disso aí é a avaliação precoce. Todo médico que atende o paciente, seja um médico da unidade básica de saúde, seja um endocrinologista, precisa colocar na rotina de avaliação desses pacientes os exames do pé dele. E você considera assim, no seu dia a dia de atendimento, inclusive como enfermeiro, que esse diagnóstico não tem sido feito no momento que deveria? E isso leva a um desfecho completamente diferente do que poderia vir a ser? Muito, muito. No nosso dia a dia, eu pego muito paciente. Infelizmente, existe essa questão de recorrer a gente quando a questão já está bem grave. Já evitei inúmeras amputações junto com a minha equipe, mas chega casos para a gente que já não tem mais o que fazer. Quando a situação está muito grave, tá? Você precisa encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, fazer um debridamento precoce. Nós temos dentro das nossas unidades um programa específico de salvamento do pé. Então, existe uma avaliação que a gente faz e, em alguns casos, a gente implementa algumas medidas para salvar esse pé diabético. A gente tem um determinado grau de sucesso, mas, infelizmente, existe essa tendência do paciente nos procurar somente quando a situação já está bem grave. Desculpa, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes as pessoas entenderem, que a importância da prevenção. E quando você for num médico, tem que examinar pé, tem que examinar perna, tem que examinar as extremidades, tá? Porque é a área onde chega menos sangue já naturalmente. Por que o diabetes dá a neuropatia? Por que ele dá essas feridas? Porque ele age em 2 lugares. O excesso de açúcar, ele provoca uma inflamação no teu corpo. Então, ele fecha os vasos de sangue. Ele diminui a chegada de sangue com oxigênio. E isso vai matando os nervos, que dão a movimentação e a sensibilidade. Então, o controle do diabetes é fundamental. E às vezes a pessoa fica muito preocupada em mas eu quero tratar a ferida. Se você não controlar o diabetes, a ferida não sara. E às vezes, mesmo controlando o diabetes, fica difícil, porque a alteração vascular já está tão prolongada, tão intensa, tão avançada, que é mais difícil. E aí acaba indo para uma amputação. O calçado tem que ser específico. Ai, que frescura, tem que mandar fazer esse sapato? Às vezes precisa. Você não pode ir lá e comprar um tênis qualquer, porque você não sente que está apertando o dedinho do pé. Então, precisa a avaliação do pé sempre e entender a prevenção. Diagnóstico de diabetes, eu não tenho nenhuma ferida. Pelo amor de Deus, cuida bem disso, porque a chance de evoluir para uma caca no futuro é maior. E quais são os sinais de alerta para quem está agora nos assistindo para identificar e buscar ajuda se necessário? Eu acho que, para quem, por exemplo, ainda não tem diagnóstico de diabetes, vamos começar uma coisa bem básica. Começou a ganhar gordura aqui no abdômen?
a chance de você ter uma resistência insulínica, ou seja, a insulina que cuida do açúcar no sangue, não está funcionando tão bem. Precisa fazer exame de sangue, precisa começar a atividade física, entender que a gente come muito açúcar aqui no Brasil. Tudo tem açúcar, começar a ler ingrediente das coisas que você come. E começou a ficar doente, pegou muita gripe, começou a ganhar peso, começou a ter a feridinha. Tá esquisito, às vezes a cor da urina muda, às vezes o cheiro da urina muda, o hábito intestinal muda. Você não está mais tão disposto, você fica muito cansado, porque o diabetes pode trazer essa sensação de cansaço e você não entende o porquê. Então, às vezes, são sinais muito que a gente fala assim, bobagem, estou estressado, não dormi direito. E ignora, segue a vida. Então, confia no teu instinto. Você não está se sentindo bem? Vai no clínico geral. Começa por ali. E faz ali todos os exames, o check-up, o levantamento. Agora, quando a doutora falou bem dessa fase aí, antes da descoberta do diabetes, mas quando ele já é diabético reconhecidamente, ele precisa começar a prestar muita atenção nas alterações, principalmente de membros, né? Tá. Então, membros inferiores representam um risco maior. São onde tem as maiores complicações. Tá. Então, assim, examinar o pé continuamente, às vezes, aí pode existir algumas dificuldades, se mora sozinho ou não, ou pedir a ajuda de alguém, para visualizar principalmente entre os dedos, porque geralmente esses pacientes têm muitas micoses, que são portas de entrada para infecções graves. Seria fundamental que a gente instituísse em todas as unidades básicas de saúde do Brasil, em todo o consultório, algumas avaliações que a gente tem de risco para esses pacientes. Então, existem exames que custam muito pouco. Um dos exames mais importantes que tem para esses pacientes é um exame chamado de monofilamento. Que é Explica melhor esse exame. Um aparelhinho, chama um filamentozinho, onde o enfermeiro ou o médico vai tocar as partes específicas do pé, testando a sensibilidade dele. Então, um exame simples que custa um kit de monofilamento, hoje custa muito pouco, pode ter em qualquer unidade de saúde, que a gente consegue identificar precocemente a neuropatia sensitiva. Tá. Existem outros testes de sensibilidade vibratória, mas esse por si só já seria muito importante. A outra questão é observar esse pé com frequência para ver se existe a presença das calosidades. Quando a gente remove a calosidade precocemente, a gente evita a complicação daquele calo, porque o calo aumenta mais a pressão ainda no pé. Em casos muito graves, onde o paciente tem uma deformidade muito grande do pé, sobrecarregando determinada região, ele precisa ser encaminhado para algum serviço para fazer uma palmilha que distribua melhor essa pressão. Então, são cuidados que, se a gente tomasse, existe um número alarmante. É claro que é muito divergente, mas acredite que no mundo hoje, a cada 4 minutos, a gente tem uma pessoa amputada. A grande questão é evitar esse processo de amputação, agir o quanto antes. Quanto antes. A doutora explicou bem essa inflamação que acontece nos vasos, que provoca os problemas circulatórios. O paciente diabético, por si só, ele já é considerado um paciente de alto risco cardiovascular. Aumenta 40% a mais, né, a chance de amputação. Infelizmente, eu pego muito no meu consultório pacientes que chegam para mim sem nenhum tipo de prevenção primária, que a gente chama. Então, a partir do momento que ele tem o diabetes, se ele é considerado um alto risco cardiovascular, o médico que acompanha esse paciente, e às vezes a família pode ajudar com essa informação também, a meta de colesterol dele passa a ser uma meta de colesterol mais rigorosa. Tá. A gente não pode analisar o exame dele por aqueles índices de referência que tem para uma pessoa normal. Então, esse é um erro muito comum que eu pego, meu colesterol está ótimo. Só que ele é um paciente diabético de alto risco, quando esse colesterol dele não deveria ser ótimo, deveria ser excelentíssimo para evitar esse desfecho. Muito importante esse alerta também. E essa doutora coisa... endossando, inclusive. E essa coisa de é uma das coisas mais comuns que eu pego. Meu diabetes está ótimo, o médico não falou nada para ele. Só para exemplificar para o pessoal, um colesterol ruim, o LDL, ele pode ficar ali uma taxa de 100 a 130 para uma pessoa que não tem uma comorbidade. Mas no paciente diabético, esse índice ele tem que cair para baixo de 50. A nova diretriz, que saiu recentemente, chega a falar até em 40, que é metade do que seria o valor normal. Se ele já teve um evento de fechamento de alguma artéria, é altíssimo risco. E aí, não sei se o colega ou o próprio paciente não vai atrás de buscar essas informações, ele vê lá, o colesterol dele está 90. Aí ele vai lá no Google, pesquisa qual que é o valor normal de um colesterol. É 100 a 130. Então tá ótimo. Fique em paz. Quando, na verdade, para a situação dele é catastrófica. Se ele mantiver assim, ele vai ter o risco de fechar uma artéria não somente da perna, quanto uma artéria do coração ou do cérebro. Então, tem muitos pacientes que chegam para mim com doenças arteriais, feridas arteriais,
e que ninguém está se atentando que por trás daquela ferida, ela está falando assim, olha, ela está emitindo um alerta, olha, eu tenho um risco de infarto e AVC. Olha que coisa impressionante. O que tem a ver uma ferida na perna com o risco de ter um infarto? Porque se ele já tem uma manifestação que uma artéria da perna está fechada, a do coração, que é mais fina, já está indo pelo mesmo caminho. Eu costumo brincar com meus pacientes e falar assim, se você não infartou ainda, sai daqui agora e vai para a igreja, porque não existe uma explicação para entupir uma artéria da perna que é mais calibrosa e a sua do coração ainda não ter. Só para milagre. Muito importante, gente, esse aviso, porque a gente tem esse costume. Alguma coisa está acontecendo comigo, ou pega um exame, corre lá no Dr. Google, que eu sempre falo aqui, e aí é um caminho que muitas vezes não tem a ver com o nosso. A gente não tem as informações corretas para colocar ali no prompt e obter, né, o resultado necessário. Por isso que a consulta é sempre individualizada, não é, pessoal? Aproveite, consulta, o doutor está indo rapidamente para o intervalo, mas nesse período, encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, DDD 11 3337 5886. Não perca essa oportunidade, eu estou te esperando. Consulta Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, ligou aqui na HIT neste exato momento, estamos aqui batendo um papo sobre feridas, machucados, quando eles não cicatrizam, o que pode estar por detrás dessa manifestação. Questões muito importantes relacionadas a diabetes, circulação sanguínea e também inflamações e infecções precisam ser olhadas com mais cuidado. Muitas vezes a gente ignora, passa a conviver com a dor, com essa condição e vai deixando o tempo ali, fluir, passar e perdendo a oportunidade de olhar para uma questão mais séria num tempo adequado. Se você lembrou de alguém a quem essa consulta sobre feridas, sobre machucados tem importância e relevância, estamos em transmissão ao vivo. Encaminhe o nosso link de transmissão, pois queremos sim chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. É só compartilhar o link de transmissão ou através do site, que é hittv.com.br, ou através do aplicativo HIT Play. Também te convido a fazer parte aqui da sua consulta. Tira com a gente as suas dúvidas. DDD 11 3337 5886. Lembrando, eu não quero me expor, não quero dizer quem eu sou, mas quero uma indicação, uma orientação. Só você deixar isso daí bem claro na sua mensagem, que a nossa produção toma todo cuidado e a gente traz a sua participação de forma anônima. Esse é o nosso combinado de todos os dias. Também peço que você entre lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor_HIT-TV, e participe de uma enquete que está aguardando por você. Que enquete é essa? O diretor João Capellini vai mostrar agora pra gente. Enquete na tela. Ingredientes associados a curativos caseiros que jamais deveriam ser usados em uma ferida. Tenho certeza que você já ouviu ou já usou alguma vez. Pasta de dente ou borra de café, babose, casca de banana, água oxigenada e álcool, ou manteiga, óleo de cozinha e banha. Será que são recursos ou devem ser evitados? Em que condições? Quais são os alertas que a gente precisa trazer sobre estas orientações, esses ingredientes caseiros? Quais são os cuidados que a gente deve ter ao colocá-los, é claro, na nossa pele? Antes de mais nada, para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar os doutores que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento deles. Começo pela doutora Paula Cian, que é dermatologista, trazendo muita orientação, principalmente com relação à prevenção, não é, doutora? Muito obrigada. Eu agradeço. E temos também o doutor Evandro Pereira dos Reis, médico enfermeiro, que também é conhecido como doutor Feridas, também trazendo bastante alerta aqui para a nossa audiência. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente, doutor. Você me permita só fazer um esclarecimento? Por favor. Porque às vezes isso causa uma certa confusão nas pessoas. É que eu tenho duas formações. Eu sou enfermeiro e sou médico generalista. Perfeito. Então, que as pessoas ficam sem entender quando a gente fala isso. Enfermeiro médico, quando fala de forma rápida. É muito importante. Não, é só para esclarecer, porque depois eles ficam lá perguntando, mas eu nunca vi um enfermeiro médico. Não, é porque eu tenho as duas formações. Meu conhecimento em relação ao tratamento de feridas, ele iniciou na minha formação como enfermeiro, que fiz a pós-graduação, que é uma pós-graduação que lida especificamente com isso e com os cuidados com colostomia. E depois eu agreguei o conhecimento médico no manejo clínico do paciente com a ferida, e que deu muito certo. A gente tem que tomar algum cuidado também em relação ao CFM, porque não existe uma especialidade médica relacionada a feridas. Existem, como doutora, especificamente feridas. Mas a sua formação diz respeito ao entendimento e abrangência de todo o corpo. E aí você se especializou
nessa questão de tratamento, inclusive que imagino pela dificuldade, a quantidade de pacientes que bateram ali na sua porta com essa dificuldade no tratamento. Exatamente, mas a gente trabalha com um grupo multidisciplinar, com dermatologistas, ou cirurgiões vasculares e cirurgiões plásticos, porque tem muitas dessas feridas crônicas que elas sobrepõem. Existe muita semelhança, né? O doutor pode falar mais do que eu, por exemplo, a gente tem algumas doenças autoimunes que afetam a pele, que são feridas, e que precisa ter o conhecimento para fazer o diagnóstico, porque senão o paciente ele tem um prejuízo enorme no tratamento. Então, em feridas na perna, por exemplo, a gente tem alguns casos de pioderma gangrenoso, que às vezes fica se confundindo ali. A doutora pode explicar um pouquinho, se ela quiser, sobre essa doença, que é uma doença autoimune e que muitas vezes ela é confundida com uma úlcera venosa ou arterial, e o diagnóstico disso faz muita diferença. Muita diferença. Quer complementar, doutora? Eu acho que o importante é falar assim, feridas e lesões a gente tem um monte. Se é autoimune ou não, a questão é, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ter o diagnóstico já. A questão é, não vai passar um negócio caseiro, que depois a gente vai comentar, sem saber o que é. Então, não se preocupe tanto com o controle de saber o diagnóstico, mas procura ajuda. Porque tem coisa que é muito parecida dentro da dermatologia. E tem coisa que você precisa, às vezes, tirar um pedacinho, que é fazer uma biópsia, mandar para análise, complementar com os exames de sangue, tirar uma história clínica um pouquinho maior. Então, se cuide. Tenha medo de automedicação, por favor. E não medo de bater no consultório do médico, né? Porque a gente tem isso. A doutora tocou num assunto agora que eu acompanho, né? Eu hoje não dou muita conta de acompanhar as redes sociais, mas volta e meia eu estou ali vendo os comentários, né? Até para sentir qual o tipo de conteúdo que eu tenho que produzir para as pessoas que me acompanham. E o que eu vejo hoje, claro, a gente tem que entender que num país como o nosso, com muita gente com dificuldade social, as pessoas às vezes, por um outro lado também, ela já cansou de buscar ajuda e não encontrou algo que resolvesse o problema dela. Então, existe uma busca muito grande da pessoa se autotratar. E isso é muito perigoso, porque sem um diagnóstico correto, e quando a gente faz uma postagem de determinado assunto, começa a surgir coisas como isso que vocês estão apresentando na enquete. As pessoas acham que o que deu certo para o pai e para a mãe dela condiciona ela a ser um especialista e poder recomendar isso para outra pessoa. Isso é um risco enorme. Falando de feridas, elas têm múltiplas causas. Elas podem ter várias causas. O tratamento, ele não é o mesmo que vai iniciar até o fim, porque a cicatrização ela tem fases e a gente vai mudando isso. É preciso manejar a condição clínica do paciente, das doenças que ele tem e que às vezes não tem nada a ver com a ferida. Ele pode ter uma úlcera venosa e ter um diabetes, a gente tem que controlar isso. Ele precisa fazer uso muitas vezes de algumas terapias adjuvantes que a gente tem hoje, que a gente utiliza na ferida, que dá muito certo. Fora medicamentos. Fora medicamentos. E mudança de comportamento. Porque às vezes a pessoa está muito preocupada, mas eu quero a pomadinha. Mas às vezes você precisa fazer repouso, você precisa deitar para melhorar a circulação, para aquilo cicatrizar mais fácil. Você usar uma bandagem, uma meia de compressão. Então tem outras mudanças de hábito, a pessoa só pomadinha. Às vezes não é só pomada. Tem pessoa que tem umas manda... pomadinhas que camuflam o problema, né? E você acaba aderindo, adotando aquela pomadinha para o resto da vida, e efeito que leva a outros problemas ainda, né? Porque é um remédio. Pomada é remédio para ter um efeito colateral. Eu recebo muito esse tipo de mensagem, assim, doutor, eu tenho uma ferida assim, qual é a melhor pomada? Posso usar tal coisa? Não, aí ele fala assim, aí às vezes eu respondo, eu não faço a mínima ideia. Mas como assim, você não é um médico especialista? Não, eu preciso te avaliar, eu preciso coletar seus dados para tomar uma decisão mais correta, né? Olha aí, pessoal, a importância da conversa honesta entre o médico e o paciente. Vamos te receber aqui mais uma vez no nosso bate-papo. Perguntinha na tela. Quem participa agora? Vanessa de Uberlândia, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Bom dia para você também. Quando eu era criança, costumava ter problemas de pele nas dobras dos braços e das pernas. Agora, na vida adulta, comecei a apresentar sintomas que se parecem com psoríase e urticária. Essas doenças podem se desenvolver ao longo do tempo. Existe alguma relação com fatores emocionais, estresse ou mudanças da vida adulta? E aí, doutora? Bom, vamos lá. Nós somos um pacote, né? Então, nós somos um espírito que tem um corpo. Então, tudo pode estar relacionado. O que você tem de predisposição genética no teu corpo, você nasceu com características para ter uma cor de pele, para ter uma cor de cabelo e, às vezes, para ter algumas doenças de pele. Quem tinha as dobrinhas machucadas, normalmente tem pele seca, que chama dermatite atópica, e coça muito. E parece psoríase? Parece. É lugar de psoríase? Não. Tem que fazer diagnóstico diferencial? Tem. Coça pra danar, confunde com urticária?
Na coceira, sim, no sintoma, não. No aspecto clínico, não. Mas pode aparecer em qualquer fase da vida. Porque a gente, às vezes, tem o que a gente chama de epigenético, o que vem de fora. Qual é o estresse, qual é o lugar que eu trabalho, medicamento que eu tomo, se bebe, se fuma, se faz atividade física. Então, tem outras coisas, mas pode ser que tudo seja a mesma coisa que você tinha na infância e que talvez, num momento de estresse, tenha exacerbado. Procura o dermatologista, porque não dá para fazer diagnóstico só por mensagem. Muito bom. Quer complementar, doutor? Nossa, nem precisa, né? Vanessa, muito obrigada, viu, pela sua participação. E a gente é assim mesmo, né? Ao longo do tempo a gente vai ali desenvolvendo coisas, questões, a gente fica na dúvida, associa com o nosso passado, mas nada melhor que um bom médico para te orientar e validar ali o seu diagnóstico. Mas é importante a gente saber que tem caminho sim, Vanessa. Obrigada, viu, pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência. Perguntinha. Quem participa agora, Jane Maria, de Minas Gerais também. Seja muito bem-vinda, Jane. Gostaria de saber por que em alguns dias sinto dores na parte de cima dos pés sem ter sofrido nenhuma pancada ou lesão aparente. Seria algum alerta do corpo? Vou começar com o doutor. Aí remonta dois problemas, né? Que pode ser um problema ortopédico ou vascular. Tá. Então tem que entender um pouquinho onde está localizada essa dor, os fatores que podem desencadear. Pelo jeito que ela relata, parece que é algo que aparece ao longo do dia, né? Uhum. Falando aqui do que eu mais costumo ver no dia a dia, essa dor que piora ao longo do dia, ela tem muita relação com problemas vasculares, tá? Tá. Principalmente as doenças venosas, que no início, o primeiro sintoma da doença venosa é justamente uma sensação de perna cansada e uma dor que ela tem um pico ali no final do dia. Tá. Porque Acompanha inchaço? Acompanha o inchaço, que é um segundo sintoma. Então, geralmente, ela tem essa sensação de perna cansada, de dor, porque a veia é dilatada, lá no início da doença, e acompanha um inchaço que tem essa característica de um inchaço que ele vai piorando ao longo do dia, e quando ela dorme e coloca a perna para cima, como melhora o retorno venoso, isso some. Uhum. Então, isso já é um sinal de Por alerta. isso a sensação de que melhora e volta. Exatamente. Então, é um sinal de alerta porque a doença venosa, ela evolui. Então, ela pode começar com esses pequenos vasos, essa complicação, mas se a pessoa não trata, não procura um atendimento com vascular para iniciar ali o tratamento preventivo, que na maioria das vezes é com uma meia para ela usar durante o dia, essa doença só vai piorando, o que vai culminar com essas terríveis feridas que a gente está citando, que são as úlceras venosas. Então, até pegando o gancho, essas feridas, elas têm essa formação justamente por causa da distensão das veias. Então, acender um sinal de alerta é muito comum em mulheres, principalmente se a mulher ela tem obesidade e teve múltiplas gestações, porque isso acaba acarretando uma sobrecarga sobre as pernas, né? Então, chama bastante atenção. Tá? Eu aconselho que ela procure um colega vascular ou buscar, talvez, uma causa ortopédica. Perfeito. Quer complementar, doutora? Aí eu acho interessante, né? Duas coisas que o paciente odeia ouvir de médico. Não sei e depende. Eu te responder, não sei e depende. Precisa te avaliar. Você pode estar com sobrepeso, você pode estar usando um calçado errado, você pode ter pé chato, você pode trabalhar em pé o dia inteiro. Porque a gente fala muito da questão vascular, mas não necessariamente é só isso. Então, não sei e depende. Passa por uma avaliação, por favor, porque vai ser mais seguro para você do que às vezes começar a tomar um remédio, usar uma coisa que não precisa e que vai prejudicar outra coisa. Vai no tratamento certeiro. Mas uma coisa que é muito bacana e muito importante nesse relato da Jane é a percepção de si. Sim. Né? Esse sinal de alerta que ela levantou com a chegada do consulta ao doutor ali na portinha dela já é muito válido, não é, doutora? A dor é um sinal, a doença é um sinal. O que você não está prestando atenção? O que você ainda não percebeu em si? É uma forma de consciência. Parabéns. Muito bom. Jane, obrigada, viu, pela sua participação. E vamos de mais participação da nossa audiência, que eu estou sabendo que a nossa audiência está bastante assídua aqui. Edgar, agora que chega com a gente de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Edgar. Minha irmã tem rachaduras nos pés que nunca cicatrizam completamente. O que poderíamos fazer? O que pode vir a significar essa rachadura nos pés? Quem começa? Tem tantas causas, né? Tá. Isso que a doutora falou aqui, precisa de uma avaliação Não muito... sei, depende, vai não muito sei, bem depende. nessas perguntas. E as pessoas hoje, ainda mais com o surgimento de inteligência artificial, a gente já tinha esse problema com o Google, né? Elas querem cada vez mais uma resposta pronta do médico para todos os problemas.
Eu confesso para você que muitas vezes é fazendo uma meia-culpa, assim, e não tem nada de errado, né? Eu acabei de vir de um congresso agora da Alemanha, onde a gente discutiu muito aquele tema de pioderma gangrenoso. E aí, quando você aprofunda, e aí começa a te dar relembrar assim, falar, meu Deus, quantos diagnósticos eu já deixei passar dessa situação. E não tem nada de errado nisso, o médico não é um computador, não é 100%. A gente está cada vez mais tentando estudar para dar uma resposta. É que muitas vezes eu imagino que as pessoas vejam uma rachadura nos pés, que é um ressecamento que é bastante comum. E a gente não associa com algo que pode vir a significar. Eu acho que esse olhar é bacana e importante. No diabetes, a gente só passa por cima, né? Vou passar um creminho e vai sarar. No diabetes, especificamente, existe a neuropatia autonômica que causa essas rachaduras, tá? É uma das complicações, mas geralmente ela está associada com aquelas outras que eu falei, de perda de sensibilidade, de desabamento das articulações, então causa um ressecamento, mas pode ser muita coisa. A gente tem na área da doutora psoríase plantar, tem muitas causas que precisam ser investigadas. Mas você quer ver um negócio muito simples que as pessoas não se atentam? Uso excessivo de chinelo havaiano. Você, às vezes, está no sobrepeso e você usa um calçado que não te dá apoio, que resseca mais o teu pé, que é emborrachado, que dá um atrito. Então, é muito comum gente que usa muito chinelo havaiano ter esse tipo de rachadura. Olha que interessante. Às vezes é uma coisa boba e pode ser a causa. E a gente não se atenta a estar ali usando porque, né, traz um certo conforto, mas pode estar prejudicando a sua planta do pé, o seu calcanhar. Muito bacana, muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Tô curiosa, gente. Eu tô com medo. Resultado na tela. Então, a gente perguntou qual daqueles ingredientes caseiros, né, que a gente sempre ouve falar que, na sua opinião, não deveria. Na opinião do nosso público, 38% babosa e casca de banana. Na sequência, 25% água oxigenada com álcool, manteiga, óleo de cozinha e banha, pasta de dente e borra de café. Quero saber o que vocês acharam, o que de fato, né, esses ingredientes podem vir a provocar se aplicados em determinadas feridas, machucados, queimaduras. Querem dividir 2 em 2? Eu acho muito interessante, porque, na verdade, eu não usaria nenhum deles ali, tá? Mas já ouviu falar. E já vi no consultório também. Então, vamos lá. Uma coisa básica. Machucou a pele, feriu a pele, abriu a pele, você não vai passar nada sem orientação. Por quê? Porque você usa um óleo, você usa uma manteiga, você usa uma banha, você pode levar infecção, uma casca de banana, infecção para dentro da pele. Aí você tem um problema secundário para tratar, que é tomar antibiótico. A gente pensa, é natural. Pois é, só que bactéria é natural, vírus é natural, fungo é natural. Então, feriu a pele, você não vai usar nada. Fez uma queimadura, encostou uma panela quente, uma coisa muito simples, joga uma água gelada. Não vai ficar passando nada sem saber. Aquele sintoma está piorando ao longo dos dias, procura um médico. Então, cuidado com o que você vai levar para dentro do teu corpo. Eu já peguei coisas piores. Já peguei gente que colocou pimenta, por exemplo. Nossa! Peguei uma moça uma vez que na festa de casamento teve uma queimadura. Olha só. Aí colocaram pimenta. Então, assim, é muito preocupante. Assim, até para não gerar uma discussão com o pessoal, existem muitos produtos naturais que a gente utiliza em feridas, tá? Mas não é usado dessa forma in natura, de você retirar lá da natureza e colocar, porque você corre o risco de causar infecções. Existem excelentes componentes da natureza que a gente utiliza em feridas, entre eles a babosa, que é o gel da babosa, o aloe vera, mas isso precisa passar por um processo de retirada com laboratório. Existem laboratórios hoje que oferecem isso para utilização. Nós temos dentro da área aí da natureza, eu trabalho muito com isso, a papaína, que é extraída do mamão papaya, que tem uma ação de limpeza na ferida. Mas não é você ir lá tirar a casca do mamão e colocar na ferida. Tem todo um processo. In natura pode vir a colocar o seu corpo, a sua pele em risco. Nós temos hoje pomadas com barba-timão, que muita gente fala para fazer um chá e aplicar na ferida. Não deve, senão você vai correr risco de levar a infecção. Mas hoje já existem produtos industrializados, inclusive com a utilização desses produtos, né? Já com todo o processo de retirada e esterilização necessária para aplicar em feridas.
Acho que só para a gente fechar, então, aqui o nosso bate-papo, o que fica para a nossa audiência com relação à percepção de qualquer ferida, de qualquer machucado, o que precisa ser levado em consideração na hora para a gente evitar aquele pensamento, vai passar. Surge, volta e deixa que uma hora some. Eu acho a importância de você se olhar todos os dias, igual aquilo que a gente estava falando, independente de você ter um diagnóstico de diabetes ou não, quem que olha a sola dos pés todos os dias? Antes de dormir, deita e aproveita, você até vai treinar um pouquinho de mobilidade articular, olha a planta dos pés, olha entre os dedos, às vezes aquele branquinho entre o dedo não é micose, às vezes é só umidade, seca melhor, olha as costas, vê se apareceu uma pinta, se tem uma coisa diferente. E uma coisa que a gente tem que falar que é importante, para quem tem diabetes e alteração vascular, é a mudança de coloração. Então, o seu pé, ele tinha uma cor branca e, de repente, ele ficou uma cor avermelhada, ele ficou vinho e depois ele começou a ficar um branco pálido. Isso é tudo evolução da doença. Então, mudanças e se olhar todo dia, isso é importante. Bacana, doutor. Bem, o primeiro recado que eu queria dar para o pessoal que está nos assistindo é: ferida tem cura. Se não encontrou a cura ainda, talvez você não teve a assistência necessária para isso. Muito bom. Então, as pessoas não podem se acomodar. Eu tenho uma ferida, eu não consegui o resultado disso e eu vou conviver com isso. Não, tem que procurar ajuda especializada. E lembrar que a ferida, na maioria das vezes, ela é uma manifestação de algo no corpo. Se não tratar a causa, não vai conseguir corrigir o problema. Então, antes de tudo, o diagnóstico diferencial. No meu consultório e nas nossas clínicas, geralmente eu tenho essa conversa com o paciente, porque ele já veio de tantos tratamentos que não deram certo, e aí fica até difícil a gente propor algo para ele. Porque ele fala assim, eu já fiz isso. Ele já nem acredita mais, mas é importante, pessoal, a gente saber, ferida tem sim cura. Aproveito para deixar os contatos dos nossos doutores. Doutora Paula Cia deixa à sua disposição o Instagram, Pele com Alma. E o doutor Evandro Pereira dos Reis deixa à sua disposição Instagram e TikTok, Dr. Evandro Reis, YouTube também, Doutor Feridas. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Espero que você aí do outro lado da telinha tenha aproveitado demais essa consulta. A consulta doutor fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, na nossa próxima consulta. Até mais!